Bem-vindo ao Mike Como Pode. Do nada eu fiz meu corre virar plano, yeah. Visionário tipo mano com vulcano, yeah. Quebrada pensa grande, não tem engano. Se o jogo é vida, eu jogo insano. Mas como pode, falo que é real. Mente milionária, coração local. De favela pro mundo sem manual. É business com alma, é original. Sem medo, sem freio, sem drama. Mente afiada tipo lâmina. Cada sonho uma chama, cada erro mais grama. Toda grande ideia começa com uma boa conversa. Eu sou o Diego Santo e vocês estão em mais um episódio do Mike Como Pode. Hoje do meu lado, como sempre, ele, Manuel Gonçalves. E aí, tudo bem? Tudo já, Como é que você tá? Tô bem, cara. Feliz, animado. E hoje, pessoal, para variar, mais um episódio maravilhoso. A gente tá trazendo uma pessoa aí que vai trazer um assunto um pouco mais profundo, uma coisa mais pro lado da energia. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ser um papo que vai esclarecer muitas coisas e nos ajudar em vários níveis. Exatamente. E hoje nós estamos com ela, que é empreendedora, terapeuta holística. Hoje nós estamos com ela, Gabriele. Seja muito bem-vinda, Gabi. Muito obrigada. Foi um prazer enorme esse convite que vocês me fizeram. Espero poder agregar com vocês aqui. Maravilha. Estou muito feliz, primeiramente, né? Muito honrado aí, de fato, com a sua presença. E, puxando um gancho já também, você é a primeira mulher participante aqui, convidada do nosso podcast, Abrindo aí oficialmente o caminho para as mulheres, né? Exatamente. Abrindo as portas. Gabi, e conta um pouquinho pra galera quem que é a Gabi e o que que você faz, né? O que que é a terapia holística? Então, vamos lá. Eu sou Gabriele. Ressalva, tá, gente? Um E no final. Com o no final. Eu entrei para o mundo das terapias holísticas há mais ou menos uns 2 anos e meio, oficialmente como profissão, mas antes tem outras formações, professora de dança, tem enfermagem, tem de pintura, enfim, então tem um pouquinho de cada coisa, né? Sou uma empresária desde que eu me entendo por gente, eu falo, porque assim, sempre trabalhei com vendas, e a gente de uma maneira inconsciente faz isso o tempo inteiro, é que a gente não se dá conta, né? Mas acho que basicamente é isso. Tenho 36 anos e as terapias holísticas são terapias que tratam do mundo espiritual, né? Daquilo que a gente não vê, daquilo que os olhos não veem. Claro que para alguns sim, como médiums, mas a maioria de nós não. Então eu tenho uma função ali muito parecida com um psicólogo, né? Então a gente conversa, mas também tenho ali acessórios do mundo espiritual, do além, como eu falo. Que legal. Legal. Posso perguntar, Diego? Com certeza, porque a curiosidade já tá batendo. A gente tava discutindo isso, né? A gente tava falando, cara, é um assunto... Eu falei, nós vamos ser entrevistados, essa que é a real, porque ela vai falar bastante. Então eu vou começar com as perguntas. Holístico, né? Terapia holística, né? Qual o significado do nome, assim? Você consegue dar um pouco mais de detalhe? Porque, assim, na nossa pesquisa aqui, antes de falar contigo, a gente vê alguns podcasts, algumas coisas, e eu vi que tá muito alinhado com o mundo espiritual. Isso na minha visão. Se eu estiver falando besteira, você me corrige aí. Mas explica um pouquinho mais a fundo o que é a terapia holística, até a origem da palavra. É isso mesmo. Na verdade, eu me torno aquela pessoa que ajuda, né, dá assessoria, um suporte para a pessoa comum, como nós todos, para tratar aquilo que os olhos não veem, como eu disse. Então, realmente entra no campo espiritual. Não estou falando de religião, estou falando mesmo universo, estou falando de energia, isso que eu estou falando, né, de divindade, do vácuo quântico, enfim, o nome que cada um quer dar, né? E a gente sofre, mesmo a gente não tendo muita consciência disso, de maneira direta também do plano espiritual. Então, às vezes, alguma coisa começa a dar muito errado, quando você fala assim, mas poxa, tava tudo caminhando tão bem, do nada as coisas mudaram, né? Quem nunca falou assim, nossa, depois que eu mostrei tal coisa pra alguém, quebrou, né? É isso, é o invisível, é a energia, é aquilo que a gente não consegue ver. Então eu, como uma porta-voz do invisível, venho fazendo essa mediação de um campo físico para um campo espiritual. Legal. E Gabi, como que você conheceu essa área? Como que você se conectou? Você comentou aqui que você já fez dança, você é professora de dança? Professora de dança. Que é mais artes, pintura. Pintura. Eu já senti aqui falando de energia que você é uma alma exploradora. Que você, né? Eu senti isso. E aí, quando foi que você sentiu assim esse chamado, essa conexão para trabalhar com isso? Imagino que
Você buscou isso inicialmente para se tratar, né? E acabou Sim. virando algo para você. Como é que foi? Exato. Na verdade, eu sempre... É uma área, um assunto que é muito mais reservado, né? Então, assim, pouca gente sabe que eu sempre fui uma pessoa que tinha contato com o invisível. Então, desde pequena já tinha a mediunidade aflorada. Então, isso era um conflito muito complicado para lidar e entender, porque, sim, fui criada dentro de religiões, então era mais complicado, né? Enfim, me distanciei dessa parte mediúnica conforme fui crescendo mesmo, né? Eu fui trabalhando, estudando, eu sou muito curiosa mesmo. Eu acho que, para que limitar-se em uma profissão apenas, a gente precisa saber e experimentar coisas novas para saber, de fato, o que gosta, o que não gosta. Eu acho que isso é fundamental. E aí, eu vim transicionando de carreira em carreira até que, há mais ou menos uns 3 anos e meio, a 4 atrás, eu me peguei numa fase me questionando, de fato, qual era, o porquê que eu estou aqui. Mas tem uma coisa que eu falo há muito tempo, que quem me conhece sabe, que eu falo sobre... Eu vim no mundo para fazer alguma coisa muito importante. Eu não quero ser mais uma no mercado, mais um volume, mais uma pessoa que veio preencher um espaço. Isso eu tinha certeza, sempre tive comigo desde pequenininha. E então eu entrei num fluxo de rotina, sabe? Quando você se pega tanto no automático que você chega no seu ambiente do trabalho e você não sabe nem como você chegou ali. Caramba. Então eu estava exatamente nesse conflito. É onde eu comecei a me questionar. Será que eu tô fazendo alguma coisa realmente que tá sendo valiosa para as pessoas? O que tá acontecendo? E já meio imersa ali dentro do mundo espiritual, como eu disse, eu falei, não. Agora é o momento que eu quero realmente transformar a minha vida e aceitar esse meu chamado. Então, apareceu aí várias coisas para eu fazer, vários cursos, enfim, e aí eu fui aceitando tudo isso no meu caminho. Mas como profissão mesmo, tenho mais ou menos uns 2 anos e meio. Legal. E, Gabi, qual que foi a maior, vamos dizer assim, dificuldade para você ingressar de fato nessa profissão? Eu acredito que a maioria das pessoas, elas têm... Eu até falo, a gente tem um pouquinho de... Uma cultura de... Nossa, sair do CLT é muito complicado. Você vai deixar de ter os benefícios. Então, você tem certeza que você quer fazer isso? Então, com essas crenças limitantes, eu também me enfrentei e me coloquei na parede e falei assim, será que eu realmente estou disposta a largar o certo pelo duvidoso? Né? E aí eu fiquei me desafiando entre... Essa crença limitante e a minha matéria que já não estava mais se conectando com a energia. E eu falei, não, eu realmente quero fazer isso, quero subir esse nível e me desafiar mais uma vez, porque a vida é de desafios, né? Sim. E empreender é um desafio constante, e não são para todos, eu acredito nisso. É verdade. Mas eu acho que basicamente foi isso, eu me desafiei, fui aceitando e me desafiando e tentando, e assim foi. Legal. Pior que eu já ouvi várias vezes uma frase, né? E uma me gravou bem, eu sempre uso isso. O empreendedor, ele tem que montar um avião caindo do precipício, né? Exatamente. Então, todos os dias acaba sendo um desafio. E acredito que também sofra opiniões familiares, de amigos, né? Como que foi pra você essa dificuldade também? A opiniões contrárias ou às vezes de muito cuidado excessivo? Como eu disse, a minha família vem com muitas crenças enraizadas. Então imagina pra eu simplesmente falar assim, olha, eu estou largando a enfermagem de registro e tarará, e falar assim, olha, eu não quero mais trabalhar com isso, eu estou indo para um mundo completamente invisível, né? Só que antes de entrar para a espiritualidade mesmo, para trabalhar com as terapias, eu tive loja de roupa fitness e trabalhei com perfumes, qual eu trabalho até hoje. E mesmo assim, para ingressar nos perfumes, por exemplo, foi um desafio muito grande, porque as pessoas me falavam, Gabi, isso dá dinheiro? Isso vai dar certo? Você tem certeza? E até hilário, porque na minha família, eu não sou a única pessoa que fui para a parte de empreendedorismo. Eu tenho outros familiares próximos também. Mas mesmo assim, isso foi o maior desafio da minha mãe e da minha avó, que são as pessoas mais próximas a mim. Que ficavam assim, e se não der certo? O que você vai fazer? Você vai ter que voltar atrás. E você vai fechar portas. E será que vai dar certo? Não vai? Só que assim... eu acredito que quem empreende não tem esse negócio de não deu certo, não vai dar certo. Tudo é aprendizado, né? É isso. Acho que o maior desafio pra mim foi esse. Ô Gabi, nessa esteira que o Diego comentou, né, dessa saída do CLT pra empreender, a gente sempre faz essa pergunta aqui pro empreendedor.
Cara, no campo das ideias tudo funciona, né? Na planilha, na nossa pranchetinha e tal, só que aí tem o mundo real, a realidade. Sim. Como que foi tirar do papel? Porque assim, já deu pra ver que você comentou que na infância já tinha esse contato com a parte mediúnica, né, que se fala. Isso. Então assim, você é vocacionada, a gente sente isso aqui falando com você. Mas é um negócio, é um Sim, business. Sim. E como é que foi pra você mexer com algo que é vocacional, é espiritual, é algo sagrado, mas fazer isso também te ajudar ali a pagar as contas e tracionar? Como que foi colocar a bola no chão e falar, poxa, eu vou fazer o que eu amo, mas eu tenho que ter rentabilidade. Como é que foi isso pra você? Foi um desafio. Porque no começo, eu falava assim... eu também trabalho com oráculos, são ferramentas que a gente tem conexão com outro mundo, tá? Só pra ficar mais fácil da gente entender. Eu tô com as perguntinhas de ferramentas pra já te bom. bombardear. Então, eu comecei mesmo com o oráculo tarô. Então, eu comecei com as leituras de cartas. E isso foi um desafio muito grande, porque eu não queria cobrar das pessoas. E as primeiras pessoas que eu atendia eram as pessoas da minha família. Então, aí que tá, né? Eu falava assim, não... Eu sei que você não tem agora, tá tudo bem. Coloca assim, R$2, 5, quanto você tiver, não se preocupa. Isso foi alimentando a minha parte espiritual, de boa ação, de fazer pro outro, né? De ter isso, que eu sempre tive. Principalmente porque ingressei na enfermagem. Mas chegou um momento que eu falei, e aí? Como é que você vai fazer? O negócio de tocar no coração tá doendo aqui. Paga a conta, né? E aí, porque assim, você precisa comprar o oráculo. Só o oráculo é um X valor. Como é que você vai fazer? Você vai juntar de R$2 e R$1 pra fazer isso? Você vai levar muito tempo. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso realmente tomar uma posição de autoridade e entender que isso é o meu trabalho. Porque a partir do momento que você investe em cursos, você precisa exercer aquilo, ou seja, você está investindo, é uma energia realmente que a gente fala que é a energia de troca. Sim, o dinheiro hoje, ele é uma ferramenta de troca de energia, né? Então aí comecei a trabalhar em mim mesma, as minhas técnicas, para ativar esse campo e entender que não estava errado, porque as pessoas elas vêm com o pensamento de, se você trabalha com a espiritualidade, é boa ação, é caridade. Tem que ser de graça. Então tem que ser de graça, né? E isso é um conflito, inclusive, que tem em meio de muitas terapeutas até hoje. Eu conheço muitas terapeutas e elas passam por essa dificuldade. Então, no começo, para passar o meu valor, parecia que era uma tortura, assim. Parecia que eu tava te assaltando. Não era algo natural, né? E aos poucos trabalhando em minhas técnicas. Então, eu falo, eu sou uma prova viva das minhas próprias técnicas. Tudo que eu passo para os meus clientes, para os meus consulentes, eu vivenciei, eu trabalhei em mim. Então, fui quebrando pouquinho em pouquinho todas as crenças que me limitavam em relação ao dinheiro, a lidar com a energia do dinheiro, a ver que ele não é um vilão, como a gente escuta desde pequenininho, né? Então, foi assim que eu consegui, então, tomar a posição de falar assim, olha, eu preciso pagar minha conta, né? Não dá pra eu falar lá, ligar lá no rapaz da energia e falar assim, olha, eu faço uma carta pra você. Você quer uma leitura? Não dá, Não né? rola, né? Legal, e até falando um pouquinho sobre a questão de energia, né? Você até citou como um exemplo a questão do psicólogo, e tem aquela frase, que no caso é até um ditado popular, né? Que é casa de ferreiro, espeto de pau. Como que você controla a sua energia para estar todos os dias bem, né? Para atender os seus pacientes, porque de fato é um desafio para qualquer um, né? Independente da área, na verdade, a gente sempre fala, nossa, tem que separar do trabalho, o familiar, e assim segue também. Assim, eu também sou uma pessoa, eu também sinto, eu também tenho dor, eu também tenho problemas, eu também tenho dificuldades, e também tenho as minhas limitações. Mas a partir do momento que eu assumo o meu persona, né, minha persona de trabalho, minha persona de Gabriele terapeuta holística, eu preciso me desligar. E energeticamente eu consigo fazer isso através de meditações e através das técnicas que eu mesma faço, né? Então eu tenho que realmente tirar um momentinho ali antes do atendimento para eu deixar aquela adrenalina, né? Tudo aquilo que tá acontecendo no dia para atender os meus clientes. E puxando um gancho dessa mesmo, o que você diria para as pessoas controlar suas próprias energias, ansiedades, como um conselho que você aplica e que funciona muito bem? Eu sempre falo que meditação é uma das técnicas mais maravilhosas que a gente tem, independente de pessoa, né? Independente da sua função, da sua profissão, o que você faça. A meditação é algo fundamental, porque o momento que você consegue silenciar o seu próprio pensamento é algo, assim, magnífico. E no começo, eu ficava assim, como eu vou silenciar minha própria mente? E eu falava,
pra eu pensar em nada, eu tenho que pensar em alguma coisa. Já tô pensando. Eu já estou pensando. Como que eu Então, desligo? isso era um desafio pra mim, né? E tudo tira você do foco. Então, eu falo, pra vocês conseguirem se desconectar e conectar-se a alguma coisa, a uma situação, enfim, é importante que você medite, ou seja, esvazie sua mente e se conecte com aquele momento que você está. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tá aqui, houve uma preparação antes, Sim, né? sim, Mesmo que totalmente. não de uma maneira tão consciente, no meio, né? Tipo assim, bom, a gente tem um ambiente, a gente vai até lá. Então, isso tudo é uma energia que tá fluindo a favor daquilo tudo Sim. acontecer, né? Então, já é uma maneira de você conseguir se conectar. Para as pessoas hoje em dia estão mais aceleradas, né? Os pensamentos estão mais acelerados, as pessoas não estão conseguindo ter pausa para realmente apreciar momentos, situações, até mesmo as problemáticas do dia. Então, a meditação ela é fundamental. Eu sempre indico para todo mundo. E é uma das técnicas que eu uso. Então, eu faço meditação ou de manhã ou à noite, pelo menos 30 minutos por dia. Pô, legal. Gabi, falando assim na prática, quando um paciente chega para você, quais as ferramentas que você usa para tanto diagnosticar ali o que está mais pegando para ele e como desenvolver ele? Aí eu vou aproveitar para soltar algumas coisinhas, a questão do chácara, algumas técnicas que são usadas para poder fazer a pessoa desenvolver. Como que é feito na prática? Poxa, eu cheguei lá e falo, Gabi, tô com... Vamos, né, vendas, né? Um Exato. ramo aí que a gente conhece um pouquinho. Sim. Pressão, estresse, cobrança. Como que você aborda? Bom, eu vou pedir para você fazer uma contextualização do que está acontecendo. Então, você vai me apontar o que está acontecendo. Olha, Gabi, eu não estou conseguindo dormir, eu sonho o tempo inteiro com o meu trabalho, eu não consigo começar relaxar. agora, Eu não consigo relaxar. No meu momento de lazer, eu não consigo fazer se desligar. Eu tenho uma pressão, uma cobrança muito grande, uma punição comigo mesmo de não dar certo. E aí, então, eu entro com as ferramentas que eu trabalho. Hoje eu trabalho com o oráculo do tarô e com uma mesa magnética. Essa mesa, dentro da mesa, tem ali os chakras, que a gente faz o equilíbrio dos chakras também. Mas, como eu disse, a minha conexão com a espiritualidade, então, assim, eu tenho um passarinho verde que fala assim, olha, tal coisinha tá precisando aqui, tá? Então, assim, os mestres que trabalham comigo durante esse atendimento, eles vão me orientando o que tem e o que não tem. Hoje em dia, tá muito mais comum várias ferramentas, pra mim, pelo menos, né? Várias ferramentas de como trabalhar essas energias e etc. Eu só aconselho as pessoas não procurarem coisas automáticas no Google, enfim, porque a gente pega banho, pega não sei o que, vai na inteligência artificial, exatamente. E aí, do mesmo jeito que tem muita coisa que vem pra te ajudar, você também pode atrapalhar o seu próprio campo energético. É verdade. Né? Então, é importante que você tenha alguém pra te ajudar nisso, nesse processo. E aí é onde entra a Gabriele. Entendi. Eu sempre dei uma lida em PNL, né? Em Programação Neurolinguística. É um pouco parecido, então, assim, você acaba fazendo uma correção no universo espiritual da pessoa, porque a programação mental é mais aquela coisa de, né, organizar os pensamentos. Isso. Só que você vai muito mais a fundo. Então, você reprograma a pessoa espiritualmente, a gente pode afirmar isso? Vamos dizer que assim, a pessoa ela vem comigo, né? Então vem pra fazer um atendimento comigo e a gente vai fazer um mapa. Então a gente vai olhar ali o que tem e o que não tem. Ok. Vimos ali qual é o campo que precisa ser tratado, automaticamente com a ferramenta que eu trabalho, ele já vai limpando. O que acontece? É mais profundo porque, às vezes, saem energias aí de vidas passadas, energia enquanto a sua mãe estava te gestando, então é uma coisa muito mais profunda. Mas, eu também trabalho aí com ativação de reprogramação mental, então eu também entro com a lei da atração, então eu também entro com, dependendo do cliente, olha, eu vejo que você tem necessidade de ativar aqui algumas frases de afirmação, então eu vou lá, eu estudo tudo a pessoa, e eu faço as frases para ela, a gente conversa, e tem todo um diálogo durante esse atendimento que a gente faz juntos. Pô, bem legal. Pô, que legal. E, Gabi, uma outra pergunta, hoje em relação à questão de mitos, preconceitos, né, é normal que todas as áreas vão sofrer em relação a isso. E tem algumas outras coisas também que é normal que qualquer pessoa de qualquer profissão tem a pessoa que trabalha bem e tem uma pessoa que trabalha não tão bem assim, né? Sim. E essas pessoas são responsáveis por criar estereótipos várias vezes, né? Hoje a terapia holística ela sofre algum estereótipo e sofre também alguns preconceitos, mitos, o que é verdade, o que não é.
Sofre, né? Como todas as profissões, né? Nós temos tanto terapeutas ótimos no mercado, como também temos aqueles que fazem as coisas meia boca, né? Exato. Por exemplo, quando eu estava falando sobre cobrar ou não um valor, hoje em dia você encontra nas redes sociais, até nas redes mais baratinhas, vamos colocar assim, acessíveis para todo mundo, perguntas, eu falo mesmo de Google, que você vai lá, Sim. você paga assim Sim. R$5 e a pessoa faz 1 hora de atendimento com você. Então, assim, banaliza aquilo Cara, tudo, R$5, cara. Então, fica um pouco complicado a gente falar sobre esse público, mas sendo bem sincera com vocês, hoje, com toda a evolução e que eu ainda estou em processo evolutivo, né, eu já não me pego mais me sentindo alfinetada ou ofendida com essas pessoas. Então, são pessoas que eu já nem tenho mais o foco, sabe? Quando você fala assim, bom, o meu foco é do melhor e eu Legal. sempre procuro realmente... se for para seguir alguém, que seja uma pessoa que vá agregar de fato, que eu consiga ter uma troca. Então, eu nem presto atenção para essas pessoas que fazem essas coisinhas. Foi um tempo que eu prestava, assim. Hoje eu já falo, olha, de verdade, você Não viu que a perca pessoa tempo. comprou R$5 numa pergunta? A gente duvida, né? A gente fica assim, ué, Na hora, será que é bom? verdade. Será que você tem carinho consigo mesmo? Será? Ô, Gabi, e aí, assim, voltando para aquele papo da questão de negócio e dom, né? Eu considero que você tem um dom. A terapia holística, ela, primordialmente, ela é sempre tratada de forma individual, né? Você trata paciente a paciente. Não necessariamente. Não? Hoje eu posso fazer um atendimento coletivo também. Então, eu tenho, por exemplo, tá. nesse final de semana eu tenho um atendimento que é para cura da criança interior. Então, vão ser mais ou menos 10 pessoas no atendimento ao vivo, né? Que a gente vai trabalhar a cura da criança interior daquelas pessoas. Quando eu faço atendimento coletivo, o que eu faço? Antes eu faço um grupo com exercícios diários para vocês ir aplicando, né? Então, os meus clientes vão aplicando as sessões que eu vou fazendo. Então, tem ali aquele momento de você pegar um item que você que você usava na sua infância, conversar com a sua criança interior, liberar um campo para sua criança interior, falar com você e contar para você quais são os traumas e você ouvir você mesmo é muito importante. Então, também tem essa possibilidade de atender coletivo. Eu não sabia, eu imaginei que sempre era por indivíduo, né? Porque a minha pergunta é a seguinte, assim, como é algo espiritual, eu considero que vai, assim, é um negócio, mas é sagrado. Sim. Até para dar como exemplo, é o mesmo trabalho da igreja, né? Vamos colocar assim, porque a galera tem aí seus preconceitos e rótulos, mas eu prefiro muito mais igrejas e templos abertos do que outras coisas, porque no final ajuda. Mas a minha pergunta é, como que você consegue escalar? Vamos falar assim poxa, eu preciso tracionar, aumentar o meu negócio. Como escalar um negócio sem abrir mão desse atendimento individualizado? Personalizado, Isso. né? Eu realmente... Nesse momento empresária, né? Então, quando eu visto ali a persona empresária vendo só os negócios, a gente faz promoção, a gente faz divulgação, a gente faz igual... Como qualquer outro negócio. Tá tudo bem. Claro, Por exemplo, tem um mês que eu preciso ver. Falo, ok, meu faturamento foi tanto. Esse mês eu tenho uma data sazonal. Então, ou seja, eu tenho alguma data ali que eu posso usar para fazer um dinheiro rápido, um giro rápido. Legal. Então, outubro, a gente tem outubro. Eu tenho aí o Halloween, né? Que a galera gosta. Então, assim, faz aquela parte meio mística, assim, meio bruxo, né? Então, a galera gosta. Mas neste ano, por exemplo, eu optei em curar, né? Fazer essa cura da criança interior por conta do Dia das Crianças. Que legal. Então, é uma movimentação. Claro, o atendimento coletivo, eu não vou conseguir direcionar a energia, né? Ou seja, eu não vou conseguir direcionar a fala para cada um que tá ali. Então, acaba sendo assim. Vamos supor que nós estamos aqui fazendo um atendimento coletivo. Então, eu tô aqui com minha ferramenta, tarará. Então, eu vejo que tem aqui um bloqueio de alguma energia, de você não conseguiu conversar. Quando era criança, não teve voz. Não foi ouvido ou não se sentiu ouvido por algum motivo. E aí, você vai saber que é pra você, porque é uma energia ampla. Entendi. Entende? Então, vai vindo como se fossem insights. Então, vai vindo e eu vou apontando pra cada um, ou numa maneira, no caso coletivo, pra geral. Né? E quando é um atendimento personalizado, aí é você, eu e a espiritualidade. Aí o babado é mais... mais forte. Mas assim como todos os outros negócios, a gente aproveita, assim, Black Friday. Datas e tal. Não tem O problema. marketing tá no sangue do brasileiro, né? Exatamente. Gabi, isso. e teve algum episódio que você gostaria de compartilhar conosco também, que fez você se emocionar e fez você pensar, pô, tô no propósito certo, de verdade, é isso que eu nasci pra fazer. Olha,
desde que eu comecei a trabalhar oficialmente, né, que eu saí do armário, eu falo, para trabalhar com as terapias holísticas, todos os depoimentos que eu recebo mexem muito comigo. Legal. Assim, de uma maneira muito pontual mesmo, sabe? Hoje, por exemplo, foi um dia que eu recebi 2 mensagens, assim, maravilhosas, de uma das minhas clientes falando que se eu não tivesse entrado na vida dela, ela não saberia como ela estaria hoje, né? Não. Então, assim, são mensagens que isso realmente é o valor, não paga, entende? Então, é esse o momento que a gente fala assim, não tem preço, né? E tá tudo bem, não preciso realmente sentir que tudo tem que ser financeiro, Sim. é isso, é preencher, né, o coração da gente. Então, desde que eu comecei as terapias, eu recebo com muita frequência muitos depoimentos transformadores para mim. Eu falo que, por mais que eu tenha sido uma ferramenta ali que eu falo, gente, eu não faço nada, vocês se permitem a fazer. Isso é muito importante, né, porque não existe milagre para aquele que não acredita em milagre. Né? Não existe a cura para aquele que não acredita na cura. Então não adianta você pedir para um dependente, seja de entorpecentes ou um dependente alcoólico, que dizer para ele, olha, existe saída, você pode parar com isso. Se ele não acredita, se ele não tem vontade, se ele não tem o desejo dele, isso não vai acontecer. Eu não consigo acessar aquele sentimento e retirar. Tudo isso depende da sua permissão, né? E todas as pessoas que eu atendo vêm até mim com essa permissão. Então, vem com o coração muito aberto. E eu recebo cada depoimento. Se vocês depois eu posso pegar meu celular pra vocês verem. É muito gostoso. É muito gratificante. Que legal. Gabi, e aí até falando sobre público-alvo, né? Eu sei que qualquer ser humano é o público-alvo, mas quando a gente fala assim do marketing para esse tipo de negócio, você tem alguma estratégia para como postar no seu Instagram ou site, ou como você falou de datas sazonais, como que você se prepara para atingir determinadas pessoas? Porque é o que você falou, se a pessoa não tá minimamente aberta, né, solícita para poder receber essa ajuda, ela não é teu público. Exato. Como que você encara isso e como que você trabalha isso para poder fazer a captura do cliente, que é o que a gente fala do lead, né? Assim, o tão famoso lead, que é caro, que é difícil. Como que você prospecta e trabalha o teu lead, já que o teu lead tem essa veia espiritual, né? O lead dela não para na questão monetária, de preciso de um copo e tal. Vai além. Como que você faz isso? Hoje, 90% do meu público são mulheres. Então, assim, eu acabo direcionando e limitando um pouco, né? Então, afunilam bem ali para o público feminino. Então, eu trabalho a maior parte do tempo com mulheres. Feminino. Mas não significa que eu não atenda homens. Por exemplo, através daquela mulher, ela me indica o marido dela. Então, o marido dela muitas vezes... tá bom. Vocês são mais assim, né? Sim. Tá bom, eu vou ver se isso aí funciona mesmo. Se isso der certo, você tá fazendo, né? A esposa melhorou. valida, né? Exatamente. O marido vai. Exatamente, né? A gente tem aquele... como se diz? A prova social, ali, aquilo, né? Que é muito válido para o meu mercado, né? Então, é exatamente assim. Então, assim como muitos comércios, muitos negócios, eu uso o depoimento de muitas clientes que eu já atendi como prova social. Isso me dá mais qualidade, né? Exatamente. Mas eu também vou ali direcionada na veia das mulheres, que hoje eu trabalho muito com relacionamento e prosperidade. Então são 2 assuntos que eu direciono. Então eu já coloco lá, assim, ó, eu chamo as minhas meninas, eu chamo elas de senhoras prósperas e abundantes, né? Legal. Então eu já mando assim, bom dia, senhora próspera e abundante. Hoje estamos dispostas a viver o melhor que tem para hoje. Então eu direciono para essas mulheres que precisam de ajuda no campo relacionamento amoroso e no campo financeiro. Então, já tem um filtro ali, já acontece isso de uma maneira muito natural. Pô, legal. E falando de mito, assim, né? Como é uma área, assim, que não é muito falado, né? A gente não tá ouvindo isso aí em todo lugar, e deveria, né? Porque, para mim, a partir do momento que você trata o ser humano, tanto na parte física dele, como na parte espiritual, eu acho que o ganho é sempre maravilhoso. Totalmente. Porque a gente é um ser, né? Físico e espiritual. Para quem crê nisso... E, na boa, até quem não crê sabe que no fundo... tudo é energia, né? Tudo é energia. Exatamente. Mas, assim, qual é o mito que você mais ouve e que também mais te pega? Porque a galera bota os rótulos, né? Tem uns mitos, assim, que chega a te chatear em relação à terapia holística? Olha, boa pergunta. Confesso que eu nunca parei pra pensar muito nisso. Na verdade, assim, como eu disse, as pessoas elas vão muito pra
para essas facilidades que tem nas redes sociais. Então fala assim, isso que você tá ensinando, eu já vi no livro tal, isso que você tá falando, eu já fiz não sei o quê, mas é isso, tá tudo bem, gente. Tem hora que é o copia e cola mesmo, vai funcionar, e as pessoas têm essa dificuldade. E aí a gente entra num ponto, por exemplo, que eu estava falando do milagre, né? Se você não acredita no milagre, não adianta me procurar, porque eu não vou transformar a sua vida. E aí as pessoas vêm, às vezes como curiosas ali, tá, mas e se não der resultado? Aí eu já falo, olha, pode parar, tá? Porque aqui comigo você já não vai conseguir resultados. Tá tudo bem. Então tem isso, as pessoas preferem falar. Exato. Então, assim, exato. Então, assim, eu já acabo fechando. E tem muitas pessoas no mundo da terapia que elas aceitam essas coisas, essas condições, esses pontos, sabe? Mas mito mesmo, pra mim, eu É mais, então, a gente pode dizer assim, que é a descrença, né? Assim, você evita ou chega a não trabalhar com a pessoa descrente, né? Exato. Eu não dou essa oportunidade, né? É aquele negócio assim, eu trabalho com algo que não é físico. Então, assim, eu não posso falar, olha, Diego, compra essa taça, porque essa taça é maravilhosa, né? Essa taça vai te proporcionar momentos muito, muito gloriosos. Você se sente mais empoderado, mais rico, mais... Eu não tô vendendo isso, né? Eu não consigo trabalhar com esse foco. Então, eu te vendo algo que só você sabe. A sua dor, né? Então, eu trabalho realmente, como falam aí, né? Diretamente na dor. Tem que ter retorno dentro da pessoa, aquilo que você prega, As pessoas, elas têm esse negócio de, eu só acredito vendo, né? Tomés, e a gente tem, exatamente, a gente tem que entender que a gente precisa primeiro acreditar para depois ver. É assim que funciona. Eu sou bem Tomé, assim, muitas vezes na minha vida, mas já levei tanto uns puxão de orelha, como também algumas provas, e mesmo assim eu falei, mas tem certeza? Mas será que é isso mesmo? Não, mas eu creio muito, acho que é só mais teimosia mesmo. Às vezes a gente tem, é como eu digo, a gente tem as nossas crenças, algum momento ali, alguma coisa foi acionada em você, e você fala, tá bom, então eu vou ver se é isso Será? mesmo. E falando um pouco dessa parte de teimosia, tem pessoas que são muito mais teimosas que eu, com certeza. Vocês, terapeutas holísticas, fazem uma parte também voluntária em cima de algumas pessoas que vocês acreditam que precisam desse campo magnético seja trabalhado? Então, um exemplo, né? Vamos supor que eu fale pra minha avó fazer terapia holística. Eu acho que dificilmente ela vai topar, né? Até pelo fato de ser mais tradicional em relação a ter uma visão mais antiga sobre isso. Como que você trata e se tem, de fato, um trabalho voluntário em cima dessas pessoas? Na verdade, por exemplo, a egrégora que eu faço parte hoje, a gente faz uma vez por semana uma reunião onde a gente trabalha a energia do mundo, do planeta. Então, assim, as pessoas não sabem disso, mas a gente tá trabalhando com as pessoas, mesmo elas sem saberem disso. E uma vez por mês, eu pego a minha lista de clientes, sejam clientes atuais ou clientes antigos, e faço uma sessão para que ela fique bem, para que esteja tudo bem. Então, para mim, essa é uma maneira de contribuir com as pessoas, não tendo retorno financeiro, mas contribuindo de uma maneira direta na energia, no campo de energia dessas pessoas, porque eu sei que são pessoas importantes para o mundo e para mim. Sim. E uma questão também que me veio aqui à cabeça, né? A gente passou pela pandemia aí recentemente, e a pandemia, ela acelerou o fenômeno da telemedicina, né? Sim. A telemedicina cresceu muito com isso. E eu lendo aqui pra gente poder bater esse papo, você chega a trabalhar com esse atendimento virtual? Porque é o mundo espiritual, e o mundo espiritual, ele abrange... o tempo inteiro, nós estamos cercados de energia aqui, né? Exato. E isso, assim, te ajudou, potencializou o teu negócio? Você acredita que você consegue desenvolver uma pessoa, claro, como você já ensinou pra gente, desde que ela esteja aberta, mesmo à distância, através de uma teleconsulta? E olha só, aí que tá a chave do negócio. Hoje, praticamente 99% dos meus atendimentos são online. Olha... E eu jurava que era presencial. Eu jurava que era presencial. Porque a energia, ela está aqui o tempo inteiro, né? A energia a gente não tá vendo, mas aqui tudo isso é energia. Mesa é energia, esse microfone é energia, nós somos energias. Sim. Então, independente de onde estejamos, o atendimento ele vai acontecer, porque é algo vibracional. Então, a gente não precisa ver para entender que aquilo acontece. É como a lei da atração. Ela, de fato, existe. Você não precisa autorizar que a lei da atração funcione para você. Ela é uma lei, está feita. Existe, né? Ela está feita. Exato. Então, eu trabalho hoje 99%. Tem 1% que são os meus familiares, por isso eu atendo pessoalmente. São os exclusivos, né? São os VIPs. Os VIPs. E eles, sim, eu atendo pessoalmente, mas 99% dos meus atendimentos são online.
Caramba, que legal. E na verdade, na pandemia, o mercado ele se expandiu para muitas coisas, né? Por exemplo, pelo menos para mim, eu tinha uma leve desconfiança sobre entregas e compras virtuais e muito limitada. E assim, falava, gente, será que chega mesmo? Será que dá certo? Tarará. Então a gente abriu um mercado muito que já ia acontecer, né? E confesso que estávamos um pouco mais resistentes para isso, mas sabia que uma hora isso ia chegar aqui no Brasil. E aí, com a pandemia, foi assim, olha, ou você acredita no delivery, na entrega, ou você fica sem. Exato. Ou você né? acaba aí, né? Ou você acaba, né? E aí a pandemia facilitou exatamente nossos... Por exemplo, muitas empresas hoje, a maioria trabalha em casa mesmo, né? E entendeu que, bom, a pessoa ela tem capacidade e disciplina para ligar o computador e trabalhar aqui, tá tudo bem, né? E é isso. Então hoje eu atendo 99% online. Pô, que legal. Que legal. E falando um pouquinho de pandemia, né? Isso é uma energia que aconteceu mundialmente. Uau! Né? Hoje, com a experiência que você tem, você sabe explicar para nós o que ocorreu na parte de energia, né? De fato, no mundo mesmo, assim? O que acontece? Quando a gente fala assim sobre, nossa, com quem você anda, você acaba entrando no mesmo fluxo, né? Eu falo muito sobre o fluxo vibracional. Então, já percebeu que quando você está perto de alguém, você acaba pegando os trejeitos dela? Às vezes você fala, nossa, você gosta da mesma coisa que eu, e assim vocês seguem. Para as mulheres, muitas coisas acabam sendo mais ainda conectadas, como lunar e etc. E na pandemia, o que aconteceu? O pânico, ou seja, a vibração mundial foi tão intensa, todo mundo estava vibrando no medo. Então, a energia do medo fez com que a pandemia ela fosse mais rápida ainda. Então, todo mundo estava, eu tenho uma vozinha. Eu tenho um filho, eu tenho alguém que é especial, que entra no grupo de risco. Eu entro no grupo de risco. O que você logo manda pro universo, enfim, né? Um comando de, olha, você está correndo perigo. Alguma coisa pode te atacar a qualquer momento. Então, você entra num campo vibracional de medo. A gente acaba potencializando. Então, essa energia exatamente ruim, né? isso. Exatamente isso. É dar palco para energia negativa, né? Sentido. Então, quando a gente começa a vibrar alto, por exemplo, você acordou, você viu que tá atrasado, o que você faz? Você manda todos os comandos. Ferrou, estou atrasado, tudo vai dar errado. Porque você já deu uma autorização para um campo energético de... Pode atrasar o Uber, pode atrasar o ônibus, vai chover, quebra o carro, Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. É uma assinatura Pior que vibracional. acontece tudo mesmo. Acontece tudo. Parece né? que fica combinado, né? Combina. Do ônibus passar direto e tal. Exatamente. Mas quem fez isso? Você. Você mandou esse comando. Você starta, né? Você mandou esse comando. Então, assim funciona para tudo. Por exemplo, de uma maneira muito inconsciente, quem entra pro mundo do empreendedorismo fala assim, eu tenho que fazer isso dar certo. Eu estou investindo aqui 2, 3, 5 mil reais, 100 reais que seja, por exemplo. Eu comecei com um pouquinho. Então, eu preciso fazer isso triplicar no mínimo. O que você está mandando de comando? Isso vai dar certo. Eu não autorizo que dê errado. Automaticamente, de uma maneira inexplicável, parece que aparece com pessoas... você trabalha com isso? Eu não sabia. Eu quero. Você vende pra mim? Vendo. Nem que a pessoa fale, posso te pagar amanhã? Não tem problema. Eu fiz a venda. Eu consegui. Então, o que você manda para a sua assinatura? Deu certo, vamos continuar. Tá dando certo. Agora, quando a pessoa ela já entra... será que tem mercado para isso? Será que as pessoas vão gostar? E se der errado? Que é aquilo que a gente estava falando, que eu estava falando no começo sobre as minhas crenças. Né? Se eu não cortasse essas crenças, eu nunca ia conseguir passar o valor do meu atendimento para um cliente. Já estava entrando numa energia o quê? De escassez, de pobreza, de medo. Então né? cai sempre naquela da permissão, né? Você tem que permitir, né? Exatamente. A gente permite tudo e qualquer coisa na nossa vida. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Então, assim, é muito delicado falar sobre essas permissões. É muito delicado, porque dói. Sim. Dói. É a mesma coisa, por exemplo, hoje eu lido com muitas mulheres no campo de amor. Então, é difícil uma mulher ouvir eu dizer que, olha, a culpa do seu marido te trair é sua. Imagina. Ela vai olhar pra mim e falar assim, para de ser louca, né? É ele que tá me traindo. Você também tá do lado dele? Ele te contratou? E não é isso. Porque você permitiu que ele fizesse isso com você. Não foi ele que pediu. Você está dando autorização pra ele continuar. Quando você vira, não aceito mais isso, não grite comigo, não fale alto, não permito que me agrida, eu não... Pronto.
Você mandou um comando pra ele te obedecer ou ele sai da sua vida. E assim a gente faz com tudo, com dinheiro, com saúde, com tudo. A gente permite ou não que isso aconteça. Diga uma Legal. aula, hein? Muita aula aqui hoje. Muita aula. Gabi, deixa eu te fazer mais uma. Eu comecei no berço evangélico e tal, e uma coisa que é muito comum no universo espiritual, imagino que você tenha passado por isso. A gente recebe pessoas no intuito de ajudar, mas com o tempo a gente descobre um pupilo, um discípulo, alguém que tem vocação para fazer aquilo. Nessa sua caminhada, você já desenvolveu alguém que já está fazendo o que você faz hoje, ou que você está preparando para poder se tornar uma terapeuta holística também? Na verdade, não muitas, mas algumas mulheres, sim. Algumas mulheres que eu tenho começam um tratamento, então a gente vai indo e ali eu começo a ver que ela tá desabrochando muito, aflorando muito, e eu falo, olha, eu não peço nada, isso é seu, ok? Cabe a você, mais uma vez, a querer seguir isso ou não, tá tudo bem, né? Mas você tem uma facilidade pra tal coisa. Recentemente, na verdade, o ano passado, se eu não me engano, ou no começo desse ano, eu fiz um curso básico de leitura de tarô e ofertei pra algumas das minhas clientes. Hoje elas fazem as leituras de cartas legal. pra elas, Nossa, né? Isso é muito bom, cara. Então, é algo que, por exemplo, elas não pedem. Algumas pedem ainda pra eu fazer uma leitura ou outra, porque às vezes é um assunto mais delicado e a gente tem essa autossabotagem, a gente tá vendo alguma coisa, mas você não quer ver que aquilo é verdade, e aí você precisa de alguém pra validar aquilo. Então, eu continuo fazendo alguns atendimentos pra algumas, mas tenho sim algumas meninas que estão desenvolvendo muito, inclusive, Pô, que legal. tanto na parte realmente espiritual, como na parte empresarial. Tem meninas que desbloquearam tanto o campo energético delas, que elas abriram o próprio negócio. Caramba, que bom. Nossa, e é muito legal porque eu já vi em alguns livros, né, e também já ouvi em vários empresários, que o momento que você chega no sucesso mesmo é quando você percebe que você está impactando pessoas a aprender aquilo que você estudou ou aquilo que você aplica, né? E aí, falando um pouquinho sobre a questão também de uma curiosidade que eu tenho, né, é em relação a que as pessoas que hoje miram trabalhar com isso, por onde que ela começa, de fato? Né? O que você diria para uma pessoa que, olha, quero começar, mas não sei por onde, o que eu faço, como que eu faço? A gente fica um pouco perdida porque a gente não entende se isso é um chamado ou se isso é uma coisa da nossa cabeça, né? Normal, faz parte. Mas eu falo, antes de você dar qualquer passo, vai ler um pouquinho de cada coisa que você tem. Ou seja, hoje o mercado tá muito amplo. Essa ferramenta que eu utilizo, tem muitas outras. Tem uma ferramenta, por exemplo, tem mesa que é só pro mundo feminino, então cura da mulher ali feminina. Tem umas que é só pros chakras, tem as radiestesias, então vai estudar. Procura. Hoje a gente tem facilidade de aprender as coisas, né? Não tem necessariamente comprar um curso gigantesco de caro no primeiro momento. Então eu falo, se descubra primeiro. Então vá, leia. Aquilo que você realmente se identifica 100% é o seu caminho. Então eu falo assim, se você tem dúvida, é porque não é. Então, se você tem dúvida, não sei se eu me identifico mesmo com essa ferramenta. Então, não é sua ferramenta. Isso já anula, né? Isso já anula. Te gerou uma interrogação, significa que não é pra ser. Não deu certo. Então, vá, estude, pesquise, tem tantas coisas. Como eu disse, eu não abordo religião, mas algumas delas me perguntam, Gabi, e se eu for pra tal religião? Vá! Experimente, veja se você se identifica, se você se sente bem ali, se você se sente incomodada, tá tudo bem, fecha as portas e vá pra outra. E assim a gente se descobre. Não tem não tem receita de bolo pra espiritualidade, não tem, né? É um campo muito amplo, então automaticamente eu tenho que deixar elas à vontade também. Claro que quando eu posso, eu sempre procuro, eu falo assim, o meu atendimento, a minha sessão, ela nunca é única. Então uma pessoa, ela faz a sessão comigo, ela tem aí 30 dias ou mais, porque eu acabo assessorando elas depois, pra tirar dúvida. Olha, Gabi, eu senti que eu gosto de tal coisa. O que você acha? Você me conhecendo como você me conhece, às vezes até mais do que as pessoas que estão ao meu redor, o que você indica? Aí eu falo, olha, eu acho que tal coisa pra você é legal, hein? E aí elas vão estudar aquilo e se identificam e tudo bem. E se não se identificar também, tá tudo bem também. A gente tá aqui pra aprender. Que legal. Eu tenho uma outra dúvida que, assim como qualquer empresa, né, ou um profissional, ele tem que ter valores, né, cultura para começar a trabalhar com qualquer coisa que seja. Acredito que tenha pessoas que venham com
uma intenção ruim, né? Ou talvez contra os seus valores, né? Ah, eu quero fazer mal pra alguém através do seu sim. serviço. Como que você recebe isso e o que você faz também pra descartar, talvez, né? Em relação a esses pedidos? Hoje eu deixo muito mais claro, como eu disse pra vocês, né? Eu passei por um processo também de ter que me resignificar, né? Sim. Então tive que quebrar também alguns bloqueios internos e hoje eu deixo muito claro, olha, eu não trabalho com X assunto, eu não realizo tal assunto, por quê? Porque isso gera uma consequência energética a qual eu não estou disposta a pagar, tá? Então assim, conheço profissionais que fazem, quer saber? Te dou um número, tá tudo bem, né? Eu indico, eu direciono, mas algumas coisas eu falo, não, eu não tenho esse medo. Hoje eu não tenho esse medo de falar assim, eu não tenho. Diferente de um momento atrás que eu ficava assim, bom, eu não tenho tal produto, eu não tenho tal coisa, eu preciso correr pra providenciar. Hoje não faço, não atendo por X motivo, tá tudo bem, né? E também não me sinto culpada por dispensar aquele cliente, aquela cliente, tá tudo certo. Oh, legal. Gabi, e eu tava pensando aqui, porque eu já vi essa situação que eu vou colocar pra você. Tá. Você já atendeu, assim, pessoas de repente, uma igreja, uma determinada denominação, e eu imagino que deve ter muito conflito aí, né? A pessoa vem muito cheia de preconceito e tal, mas você tem alguma história, algum caso de uma pessoa, vamos rotular de religiosa, mas que acabou chegando para você, mesmo ali vindo de um berço evangélico ou católico, e como é que foi trabalhar uma pessoa que já tem essa base religiosa? Porque é místico, né? A gente pode dizer que é místico. Como é que foi para você? Você pode dar algum exemplo, é claro, mantendo aí o sigilo, mas claro, sim. é algo que dá curiosidade de saber. Sim. Eu tenho uma cliente atualmente que ela continua em tratamento comigo e que ela, sim, vem de berço evangélico. E no começo ela veio por uma indicação de uma outra pessoa. E essa pessoa falou, vai, porque ela não faz nada de mal, assim, não tem... não tem nada de tão oculto aquilo, né? Ela é tranquila, ela nem parece que trabalha com isso. Acho que pensam, né? Nossa, vai ter um narigão com uma verruga na zona comprida. Caldeirão mexendo. Um caldeirão ali mexendo. Não, e aí ela veio e eu senti que ela veio assim... Sabe aquela pessoa que... Eu trabalho com energia, né? Então, sabe aquela pessoa que quando eu já vi, falei... Opa, cheia de objeções. Mas tá tudo bem. Eu tô aqui exatamente pra isso. Pra tirar todas essas objeções. Porque, como eu disse... Eu não sou uma pessoa que rotulo e também não gosto de ser rotulada. Então não precisa se limitar. Eu acho que hoje as religiões, elas vêm muito limitando a gente. Sim. Parece que não quer que a gente expanda e descubra certas coisas, né? Então ela veio, ela me contou o caso dela, também era um caso que eu atendo mesmo, um dos assuntos que eu atendo. E aí eu falei pra ela, bom, eu quero que você pense... Se você se identificar com a ferramenta que eu trabalho, você retorna. Tudo bem? Tudo bem. Então, ela pensou, ela voltou a me procurar e ela gostou. Da primeira sessão, realmente foi bem... Como eu disse, o campo não estava 100% aberto, cheia de objeções. E é muito engraçado, porque com esse acesso que eu tenho do invisível, parecia que eu conseguia ouvir todas as perguntas que ela fazia em relação àquilo que a gente estava fazendo, né? E aí, enquanto eu estava trabalhando ali, eu estava falando exatamente as perguntas que ela estava se indagando naquele momento. Então, quando a gente terminou a sessão, passou assim umas 3 horinhas, ela me mandou, Gabi, obrigada. Você conseguiu quebrar um preconceito, né? Uma ideia que eu tinha de alguma coisa que eu nem sabia o que era. Então, você conseguiu liberar, mais uma vez, um campo mesmo não sabendo que ele existia. Eu ri, né? Claro que eu já sabia, mas enfim. E deu super certo. E hoje, mais uma empresária também. Então, hoje, ela tá aí na carreira maravilhosa, inclusive. E continua fazendo atendimento comigo. E continua frequentando a igreja. Porque eu não falo de santo ou de Deus. Eu tô falando de energia. Não é religião. Eu tô falando de algo que existe. Como eu disse, a lei da atração, ela existe independente se você quiser ou não. A lei da gravidade, você precisa de autorização pra ela existir? Ela tá aí, né? Ela simplesmente tá aí, né? Ela tá aí. Exatamente. E, Gabi, eu queria que você voltasse um pouquinho no passado, né? E um pouco mais ainda. De 2 cenários, né? Sim. Tem o cenário da Gabi criança e da Gabi do início da trajetória como terapeuta holística, né? O que hoje a Gabi do presente falaria para as duas? Olha, a gente tá no mês da criança, hein? É verdade. Tá puxando gancho. Inclusive, é uma das coisas que eu tô trabalhando com as meninas no grupo, né? Sobre a cura da criança interior. Eu sou muito grata à criança que eu fui.
Eu sou muito grata à minha versão, porque eu fui aquela criança que aproveitou de tudo, que brincou muito, que deu muita risada e que vivia quebrada. Então eu vivia de gesso na perna. Isso daí mostra que viveu, né? Exatamente, toda ralada, né? E menina ainda, então imagina, né? E eu acho que essa parte positiva da Gabi, né, da Gabizinha pequena, ela ainda existe muito dentro de mim. Eu sou muito feliz pela infância que eu tive. Ao contrário de muitas pessoas que tiveram infâncias muito complicadas, eu não tive. Eu tive uma infância com tudo que minha mãe tinha de melhor pra me proporcionar naquele momento, ela me proporcionou. Às vezes, a gente, quando fica adulto, a gente começa, ai, mas a minha mãe podia ter me dado tal coisa, a minha mãe podia ter feito tal coisa, mas ela me deu o melhor que ela tinha naquele momento. Legal. E tá tudo bem. Né? Minha mãe foi rígida, pegou muito no meu pé, pegou no meu pé, até a adolescência, mas ela fez eu me tornar a mulher que eu sou hoje. Ela foi uma das ferramentas essenciais pra eu me tornar quem eu sou hoje. Então por que ter um problema com isso? Então a Gabi fala pra Gabizinha, você foi muito 10. E eu tenho certeza que ela ficaria muito feliz com a versão que eu sou hoje. E pra Gabi, do início da trajetória como terapeuta holístico, o que você mudaria e o que você pegou de aprendizado também do início? Nossa, muita coisa mudou. Muita coisa. Principalmente essa parte que a gente estava falando sobre ver como um negócio, de fato, né? E encarar como realmente uma profissão e que tá tudo bem, não tá errado. Você escolheu isso, tem o dom e tá tudo bem. Juntou ali, acho que as pessoas falam sobre você trabalhar com aquilo que você ama e hoje eu faço exatamente o que eu amo. Claro, tem dia que a gente tá azeda, né? Normal, é pro ser humano, né? Tudo bem, né? Mas assim, de modo geral, eu realmente amo o que eu faço e eu sou muito grata por eu mesma ter aberto essa oportunidade em meio a alguns conflitos internos. Então, eu fico feliz em saber que a ferramenta que eu escolhi é realmente uma ferramenta que eu me identifico e que conseguiu liberar os bloqueios do início da Gabi. Né? Porque a Gabi tinha muita dificuldade, principalmente, que é uma das coisas que eu falo com muita frequência, sobre o financeiro. Eu tinha muita dificuldade de precificar, eu tinha muita dificuldade de dar valor, muito. Tinha muito bloqueio de financeiro mesmo, uma energia muito de escassez. Né? Eu até falo, não vai bloquear minha prosperidade, não vai impedir minha prosperidade. Então, assim, da Gabi que começou pra Gabi que tá hoje, eu fico muito feliz de saber que eu não coloquei as objeções como escudo e parei, estacionei, né? Inclusive, na ferramenta, uma das ferramentas que eu trabalho, tem um campo que se chama medo e paralisação. E o medo, para algumas pessoas, realmente paralisa. E eu fico feliz que mesmo com medo, eu fui. Aquele negócio de vai com medo, mas vai assim mesmo. Indo, né? É isso. Ô, Gabi, tem uma pergunta que a gente faz aqui, porque assim, como você tá falando, é trabalho, né? É um dom. Sim. Obviamente é um dom. Mas é um trabalho, tem ali a rotina, o seu cotidiano. Conta pra gente aí algum atendimento, alguma história assim, curiosa, assim, pro lado do engraçado mesmo, alguma coisa que foi bem inusitada. Pra te ajudar aqui a pensar. O nosso último convidado, ele foi como é que ele foi jogar lixo, né? E acabou dormindo lá no meio dos papelões, exatamente. Meu Deus! O homem papelão, né? O homem papelão, Anderson. Um abraço, Anderson. Mas assim, já aconteceu alguma coisa assim, bem inusitada, bem curiosa, assim, que te marcou nos atendimentos? Olha, a gente tá falando de invisível, né? Então tudo é muito inusitado, né? A gente tá falando de coisas que a gente não consegue ver a olho nu, né? Então, todo atendimento, às vezes eu tenho uma surpresinha ou não de entes que desencarnaram. Então, tem entes que aparecem durante uma sessão, que vem puxar a orelha, por exemplo, do consulente que tá ali na mesa fazendo atendimento comigo. Isso já aconteceu. De uma senhora que desencarnou, então de uma vozinha, de uma moça que eu estava atendendo, e falou assim, olha minha filha, você vai casar, mas eu que tô autorizando daqui, tá? Esse casamento só vai acontecer porque eu tô autorizando. Então, acho que o invisível é uma coisa que mexe com você, Sim. naquelas, né? Mexe na racionalidade, mexe... Então, acaba sendo tudo muito inusitado as coisas que acontecem. E a neta deve ter já se identificado. Ela riu muito e ela falou, a minha avó, com certeza. E, Gabi, olhando pra frente, né? Chegamos já quase na reta final aqui desse papo maravilhoso, mas olhando pra frente, qual que é o sonho e as prosperidades que a Gabi quer alcançar aí pra frente? Eu falo que eu sou imparável, né? Então não tenho limite. Eu ainda não consegui chegar num ponto. Quando eu chegar a atingir isso, eu paro. Então, assim, eu falo que eu quero ir e quanto mais eu chegar lá, mais eu quero. E eu tenho essa sede, eu tenho essa vontade, eu faço isso diariamente e faço isso com muita vontade, com muita... Eu falo assim, igual eu falei pra vocês, né? Eu tenho metas.
Então, assim, eu tenho 2 anos pra chegar no nível que eu quero. Então, eu vou fazer isso dar certo, independente de como. É como eu falo pro universo, né? E jogando essa energia, eu falo assim, olha, eu quero isso. Como você vai fazer? Não sei, só faça. Só faça. Então, eu já me imagino projetando em coisas muito maiores. Eu falo que há uns 2 meses atrás, eu estava falando que uma das minhas vontades era participar de um podcast. Olha legal. Só, estamos fazendo parte disso. Trabalhar com essa parte de oratória, de conversa, de palestra e etc. Isso é uma das vontades e já está no meu plano aí pro ano que vem, pro próximo ano, fazer uma palestra com as minhas senhoras prósperas e abundantes. E eu alcancei. Então, assim, eu já participei de um outro encontro, né, que foi uma entrevista ali também ao vivo, que foi uma delícia. E esse é o segundo podcast, na verdade, é o primeiro podcast oficial mesmo, né? Olha só, exclusivo. Então, assim, tá acontecendo. Eu entreguei pro universo e ele está me devolvendo, porque ele sabe que eu acredito que ele vai me entregar o melhor, porque eu mereço o melhor. Pô, que legal. Aula, hein? Muitas aulas, hein? Pô, tem alguma coisa a mais, Manu? Cara, não, eu tô muito feliz, assim, porque de fato eu acredito no mundo espiritual e é gostoso quando você recebe alguém que de fato traz uma energia boa e positiva. Eu tenho certeza que você trouxe energia boa pra gente, a gente também tá devolvendo isso. Com certeza. E eu fico feliz porque a ideia do Diegão, né, que eu brinco que o Diego é o pai do filho aqui, o pai da criança. A nossa ideia, né, começando com o Diego, era justamente isso, assim, era poder falar com o empresário, ajudar. Eu tenho certeza que alguém que tá ouvindo esse podcast vai se identificar com várias coisas que você trouxe. E esse é o nosso objetivo, é somar. E aí eu queria agora que você deixasse uma mensagem. A gente sempre no final aqui pede para você olhar para aquela câmera, que é a câmera aqui do entrevistado, para você poder deixar uma mensagem para essa galera que precisa desse tipo de ajuda, que está passando por algum dilema e que nem sabia, né, da existência da terapia holística e agora está sendo presenteado com essa conversa. Fica à vontade e fala com essa galera. Eu só posso dizer que para tudo tem saída. Então, se você hoje se encontra num momento de dificuldade, tenha certeza que você tem o poder e a capacidade e a autorização da divindade de transformar a sua realidade hoje. E é por isso que exatamente eu estou aqui, para mostrar que você também é capaz de se superar, de atingir um próximo nível, independente do que seja, independente da área que seja no empreendedorismo, seja na sua vida financeira, seja no amor, enfim. Permita-se viver o milagre, que o milagre vai chegar até vocês. Que legal. Perfeito. Gabi, muito obrigado, de verdade. Desejo toda a prosperidade para sua carreira. E foi o primeiro de muitos podcasts, porque eu tenho certeza que esse assunto vai crescer cada vez mais na mídia, né? Então, acredito que será uma pioneira, né, no meio dessas. E, galera, queria deixar para vocês aí, no caso, uma reflexão sobre o papo que nós tivemos com a Gabi hoje, que é aquela história dos vikings, né? De ir pra luta e queimar os barcos. Eu tenho que vencer, e é só esse o dilema, né? É isso. Então, independente da área, acredito que vocês vão conseguir se conectar, se identificar com a Gabi. E então, já siga ela nas redes sociais, em todas elas, acompanhe os trabalhos dela. Quem tiver curiosidade vai ter aqui na descrição também a questão do contato dela para vocês entrarem em contato, tá bom? E vamos falar agora também dos nossos patrocinadores, desejar muita energia positiva, porque esses patrocinadores estão aí junto conosco, né? Recebam essas energias, né? Quer falar do nosso primeiro patrocinador, Manu? Vamos lá, com muito prazer e satisfação, a gente vai falar do Jogador Variedades, do nosso amigo Rafael, loja de acessórios para celulares, capinha, concertos também. A loja Jogador Variedades tem uma unidade no Terminal Varginha e 2 lojas dentro do Terminal Grajaú. Os caras fazem um trabalho excelente, maravilhoso. Passem lá, vocês vão gostar do trabalho. Exatamente. Siga ele em todas as redes sociais. Também vamos falar do Léo Plug, né? Toda a parte de elétrica, tanto residencial quanto comercial. Já liga para ele que ele faz um trabalho essencial. E puxando o gancho também do centro de treinamento do Tony Taitin. Ó, tô aprendendo já a questão do inglês aqui. Tem que se esticar nessa questão. Localizado lá no Jardim Monte Verde, na Rua 10, número 18. Então, a rua é 10, mas o número é 18. E é uma referência aí no Muay Thai aqui na Zona Sul, tá bom? Galera, esse foi o episódio de hoje. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, seguir nós em todas as redes sociais. E o My Como Pode estar aí para inspirar muita gente. Gabi, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais um episódio. É isso. Abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Aqui é onde a mente da quebrada vira empresa.
Bem-vindo ao Mai Como Pode. Do nada eu fiz meu corre virar plano. Visionário tipo mano com vulcano. Quebrada pensa grande não te engano. Se o jogo é vida eu jogo insano. Ai como pode, falo que é real. Mente milionária, coração local. De favela pro mundo, sem manual. É business com alma, é original. Sem medo, sem flows e crama. Mente afiada tipo lâmina. Cada sonho uma chama. Cada erro mais grana. Sem medo, sem freio, sem drama. Mente afiada tipo lâmina. Cada sonho uma chama. Cada erro mais grana.